As crianças, que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Muito bom dia, meu amado irmão, muito bom dia, minha amada irmã. Estamos entrando lá nesta manhã de terça-feira com mais uma edição do nosso programa EBD no rádio, tá certo? E hoje é o nosso programa, nós temos dois convidados especiais para estar conosco, como foi divulgado nas nossas redes sociais. Já se encontra aqui comigo no estúdio, tá? No estúdio está comigo meu amigo Agostinho, também minha amiga Ângela, sua esposa. E aqui no Master, como sempre, tem o meu amigo Leomar, operando ali, levando as melhores músicas para o seu coração e para a sua vida. Esse é o seu momento, Escola Bíblica Dominical, aqui dentro do nosso programa. Você que está nos acompanhando pela 87,9, nosso muito obrigado. Você que está nos acompanhando também pelo nosso aplicativo AD Bacabal, também nosso muito obrigado por sua audiência. E a partir de agora eu te convido a não mudar de frequência, a ficar conosco, porque tenho certeza nesta manhã, com essa conversa franca que estaremos aqui sobre o assunto da lição do próximo domingo, Deus falará ao seu coração. Leomar, traz uma música aqui dentro do nosso programa e eu volto já já apresentando os nossos convidados que estão comigo aqui hoje no nosso estúdio, no nosso programa EBD no rádio. Vem com a fé. Estamos de volta com o nosso programa. Quero já abraçar você, coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical, você, professor, você, secretário da EBD, nosso muito obrigado por sua audiência. Lembrando que hoje, terça-feira, também é o nosso culto da EBD, tá certo? Culto simultâneo da EBD em todas as congregações de Bacabal. Meu irmão, vamos estudar no próximo domingo a lição de número 5, que tem como tema Alma, a natureza imaterial do ser humano. E o nosso texto áureo está em Mateus 10, 28, que nos diz: e não temei os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, tá certo? Mateus capítulo 10, verso 28. A nossa verdade prática diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Portanto, este é o conteúdo do próximo domingo. E também o conteúdo, vamos fazer aqui rapidinho um bate-bola rápido aqui, conversando com o meu amigo Agostinho, com minha irmã Ângela. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao nosso programa EBD no rádio. Desde já os nossos microfones abrem-se para suas considerações iniciais. Paz do Senhor, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez neste programa. Eu creio que é um programa muito edificante, que tem alcançado muitos corações. Eu agradeço a Deus. Pai do Senhor, pastor Ribamar, os demais ouvintes. Que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, caros ouvintes, estou alegre e satisfeita por essa oportunidade, porque o Senhor nos agracia com as oportunidades que vêm dele, procedem dele. E estamos aqui para aprender sobre sua palavra, e toda boa dádiva vem do céu para nós. E eu quero desejar um dia de excelência e edificante para todos os nossos ouvintes. Muito bem, falou aqui dentro do nosso programa o irmão Agostinho, sua esposa, a irmã Ângela, esse casal abençoado, casal de obreiros que trabalha na obra do Senhor. Agostinho, que é diácono da igreja, tá certo? Assembleia de Deus em Bacabal, também já teve experiência de trabalhar como dirigente da Congregação Sol da Justiça, né? Ali por 5 anos e pouco, não é isso, Agostinho? Isso. Tá certo? E além disso, também um homem empreendedor, tá certo? Está conosco aqui nesta manhã de terça-feira. E comigo está a irmã Ângela, que é formada em administração, é isso? Isso, sou formada em administração. E graduada e pós-graduada também em recursos humanos com coach. Isso, muito bem. Então, vamos falar hoje sobre nossa lição. E você que está conosco, não mude canal, não mude frequência, fique aí ligado. Agostinho e irmã Ângela, a pergunta serve para os dois. Vocês nasceram em um berço evangélicos, já foram crentes desde criança, ou já se converteram depois? Eu não nasci no berço evangélico. Eu me converti já na maioridade. E após a minha conversão, eu sempre fui, né, aluna assídua da EBD. Agostinho, nasceu na... Também não nasci no berço Assembleia de Perus, não? Eu fui criado em casa de pessoas evangélicas, assembleando mesmo. E depois de alguns anos que eu vim me firmar. Estou até hoje e pretendo até a vinda de Cristo. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, a irmã Ângela já disse um pouco como vocês conheceram a escola dominical, converteram-se, foram logo já integrando, ou foi depois, aos poucos foram conhecendo a escola, ou
Como foi esse processo para se integrar aqui? Hoje vocês dois são apaixonados pela EBD, eu percebo isso aí. Vocês são assim, uns entusiastas da Escola Bíblica Dominical. Bem, pastor, assim que nós nos convertemos, graças a Deus tivemos um ótimo discipulador que nos acompanhou e ele sempre estava por perto, nos orientando para que a gente fosse um aluno da EBD. Então a gente já adentrou na EBD, aluno, claro que todos os dias estamos aprendendo do Senhor e nos foi, dada a oportunidade de sermos hoje professor. Eu sou professora dos jovens e adolescentes na classe deles, na nossa congregação Shalom Adonai. Agostinho. Eu também, logo na minha conversão, eu tive o privilégio de ter esse acesso à EBD, sempre frequentei quando posso, E hoje eu estou mais ali como auxiliando ali na EBD, na Shalom Adonai. Mas sempre quando posso estou ali, porque eu amo a EBD. Muito bem. Para esse meu irmão que está nos ouvindo agora, nos programas, sintonizou agora a nossa frequência, o que vocês diriam para o crente da importância da Escola Bíblica Dominical? Aquele meu irmão que não sei por que ele insiste em não ser um aluno da EBD, tá certo? Com certeza, nesse momento tem alguém nos ouvindo que porventura não é um aluno da Escola Bíblica Dominical. O que vocês diriam para essa pessoa, dessa não presença dele em uma sala de aula, aprendendo mais do Senhor? Creio eu que a pessoa que não tem esse hábito de frequentar a EBD, ele só perde, porque a EBD é um curso teológico e um dos maiores cursos teológicos que existe em relação à sua vida espiritual, ao conhecimento de Deus, às verdades de Deus. Então a pessoa que não tem esse hábito, ele perde, porque a EBD, ela faz você criar raiz, traz um amadurecimento espiritual para você profundo, e tem assunto que você aprende na EBD que você nunca vai esquecer, alguns detalhes da Bíblia, muitos assuntos. Então, eu aconselharia você nesta manhã que você fizesse um esforço e neste domingo próximo agora você já viesse aprender o que a Bíblia fala sobre a alma. É verdade. Irmã Ângela. Bem, eu como sempre fui aluna assídua, eu desejo isso para cada pessoa, cada membro da nossa igreja, porque nos favorece em conhecer a Deus. Como é que eu posso falar sobre Deus se eu não o conheço, se eu não sei a respeito dele? E uma das nossas intenções, que é amar a Deus, é conhecê-lo, é aprender dele, de sua pessoa, de como ele é real, de como ele vive, E a gente tem que renunciar certas coisas em nossos lares, principalmente as mulheres, para que a gente possa aprender. E todos os dias o Senhor nos convida a renunciar, e temos que aprender, Eu tenho que colocar o Senhor como prioridade na minha vida, como o início da fila e não no final da fila. Então, tudo isso também, quando a gente aprende a palavra, a gente se sente edificado, firmado na rocha que é Cristo. Pode vir os momentos difíceis, as tribulações, mas estamos nele e suportamos. E aquele que às vezes não tem esse conhecimento, ele padece mais a respeito. Muito bem, então a EBD fortifica a alma, cria resiliência no crente para lutar contra as adversidades da vida. Não é isso, irmão Agostinho? Não é isso, irmã Ângela? Então, meu irmão, você está me ouvindo agora, não perca tempo, vá domingo na EBD como sem falta. Leomazinho, meu filho, traga um jingle da EBD e eu volto já conversando com o irmão Agostinho e a irmã Ângela sobre o tema da lição do próximo domingo. EBD, crescendo na presença de Deus. Você está ouvindo o programa EBD no Rádio. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vamos lá? Estão de volta, Leomar? Muito bem. Irmão Agostinho, esse tema que vamos estudar no próximo domingo, a alma, não é? Esse assunto é muito importante, porque ele aborda também um pouco da filosofia. Nós vamos trazer a definição de alma na perspectiva bíblica. E eu começo esse programa, esse podcast, perguntando para vocês o que é alma. Vocês ficam à vontade para responder.
né? O que é a alma? Pastor, a alma é um elemento espiritual. Ela é invisível, intangível, não se toca, é imaterial e também imortal. Mas ela tem as suas responsabilidades, que ela vai prestar conta com o Senhor, com Deus. Ela é constituída também de uma parte do intelecto, a razão, as nossas decisões, vontades, sentimentos, emoções, dados por Deus. Para que foi dado por Deus? Para termos relacionamento tanto com Ele, com o nosso Criador, como os demais seres humanos. Ou seja, é a personalidade humana criada à imagem de Deus. Muito bem. Então, Agostinho, pela definição da irmã Ângela, nós percebemos que a alma é quem move nossos sentimentos, nossas emoções, né? Com certeza. Eu sei que você talvez não foi católico, apostólico romano, mas eu fui um bom tempo. E a gente ouve muito dizer assim que as almas aparecem para as pessoas, né? Ah, a mamãe morreu há 10 anos atrás, papai morreu, meu irmão morreu, e ontem à noite a alma dele apareceu para mim e conversou comigo e me revelou coisas. Esses fundamentos, é claro, nós sabemos que isso não tem nenhuma veracidade, mas o irmão que está nos escutando agora, que não tem os princípios bíblicos, talvez possa estar sendo enganado por essas atitudes, uma vez que a irmã Ângela já nos definiu que a alma é uma parte material que envolve as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, o que é isso que acontece, esse fenômeno do catolicismo romano? Creio eu que tudo isso que eles ensinam é tudo em verdade, é antibíblico. Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está destinado a morrer uma só vez e segue-se o juízo. A alma não volta. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, a parábola do rico e do Lázaro, quando os dois morrem, o corpo humano é sepultado, diz que a alma deles está em determinado lugar. Aquele que serve a Deus está no paraíso e aquele que não serve está no Hades, né? Então, lá, no diálogo que ele tiver com o rico teve com Abraão, ele disse que existe um abismo e quem está do lado de lá não pode passar, nem quem está do lado de cá. Não há esse contato, né? Esse contato, né? Esse via de deslocamento não há. Depois que morre, a matéria acaba-se e a alma volta ao Pai. Tá certo. Então, não existe essa história. Não existe, não. Isso é a história de carunchinha. Quando eu sempre nas pregações nas igrejas que eu trabalho, porque nós nem todos nascemos do berço evangélico, temos uma história de tradição, uma história oral que é contada de pai para filho, etc. E a gente ouve muito essa história. Eu sempre, em todas as congregações que eu passo, desenvolvo os estudos nessa área, mostrando para os irmãos que isso não existe, né? Apesar de ter alguns irmãos que estão na igreja, se converteram, mas ainda há uma raiz lá na alma, no fundo dele, que precisa ser libertado, que acredita nessas coisas. A mamãe morreu e apareceu, e eles juram de pé junto, porque eles dizem, olha, tinha uma coisa que só eu e mamãe sabia, e a pessoa me disse, que então era a alma de mamãe. Não era, meu irmão. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer só uma única vez, depois disso vem um juízo. E aí a Bíblia, a mamãe dizia assim, irmã Ângela, eu quando criança, Agostinho, ela dizia assim, quando o diabo não vem, mas ele manda o secretário, né? Então o diabo mesmo, ele está preso, não veio ainda. O que acontece hoje é que o secretário dele estão aqui. Então a Bíblia diz assim, que Deus acampa ao nosso redor, Deus acampa um anjo aqueles que o temem. Pois da mesma forma o adversário também acampa um anjo e cola ali junto de nós também. Então ele está vigiando todos os nossos passos. Então ele sabe de tudo que acontece. Então é natural que essa pessoa possa estar sendo enganada por Satanás, porque ele também sabe do segredo, ele não sabe do nosso pensamento, do que a gente pensa, mas das nossas ações que a gente faz, ele está coladinho da gente, não é? Passo a passo. Então ele sabe quando a gente morre, as nossas ações ficam, e o diabo sabe tudo isso, aí vem com essa mentira enganar as pessoas, né? Porque a alma, como já disse a irmã Ângela, não é nada disso. A alma é as nossas emoções, é os nossos sentimentos, tá certo? E que nos conecta com Deus. Meus irmãos, ainda, Leomar, traz um jingle da EBD mais uma vez aqui no nosso programa, e eu volto já continuando conversando com o irmão Agostinho, com a irmã Ângela.
Estamos de volta. Eu quero abraçar nesse momento, meus irmãos que estão nos ouvindo, né? Quero abraçar a irmã Rosimar Monteiro, nossa superintendente da IBD, abraçar a irmã Ivonete, tá certo? Também a irmã Nilda Lima, tá? Irmão Paulo Lima, ali no Residencial Grenville, que está nos acompanhando, nosso muito obrigado. Abraçar também aos meus irmãos dos interiores, não posso esquecer de cumprimentar aí aos interiores, que sempre tem uma audiência muito boa ali no povoado Pão d'Arco, no Mata Fome, tá certo? Nosso muito obrigado. Meus irmãos, estou aqui hoje no estúdio da EBD, aqui no estúdio da Acadeb, da Assembleia de Deus em Bacabal. Estou com o casal Agostinho e Ângela e nós estamos conversando sobre a lição do próximo domingo, tá? Irmãos, aqui, eu pergunto agora para os dois. O que acontece, né? A pergunta é essa aqui. Qual a relação entre o corpo e a alma, né? Qual a relação, qual a função do corpo, né, nesse processo de envolvimento com a alma? A alma, ela utiliza tanto o corpo como os sentidos sensoriais, né? Nosso tato, olfato, paladar, audição, para se conectar com os demais seres humanos, né? Essa comunicação, porque ela é a sede dos afetos, impulsos, desejos, emoções e sentimentos. Então, o que acontece? Para a gente se conectar com os demais seres humanos, a alma utiliza-se do corpo, que é quando a gente cumprimenta, e tem também a parte da emoção, né? Da socialização, que a gente socializa com outras pessoas, com os seres humanos. E é tão bom quando a gente socializa e fala sobre Cristo, trazendo esses hábitos para a nossa vida diária. Hábitos que realmente edificam tanto a nossa vida espiritual, como a dos demais que não conhecem ainda a palavra de Deus. Muito bem. Quero abraçar nesse momento meus irmãos que estão nos acompanhando aqui no nosso programa. Estou conversando com a irmã Ângela e com o irmão Agostinho. Irmã Ângela, uma vez que o corpo é o invulcro da alma e do espírito. Então, o corpo desenvolve uma função fundamental para que esse agente imaterial se desenvolva em nós, né? Então, eu acredito dessa forma que é importante também de conservar o nosso corpo. É por isso que a Bíblia orienta, nos convida a manter o nosso corpo limpo, longe de qualquer impureza, porque ele é templo e morada do Espírito Santo, e onde habita a alma e o espírito, não é isso? Isso. E é por isso que acontece um processo, que você poderia falar para nós, conosco, um processo interessante na nossa conversão, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, né? É um processo do novo nascimento, a regeneração. Isso. E a santificação que se dá no decorrer da sua caminhada. Eu estava estudando a respeito desse assunto e eu gosto assim de comparar algumas coisas. Eu comparei a alma como um combustível, que quando a gente usa um carro, para o carro se locomover, ele precisa do combustível, as peças que compõem a parte interna do carro, a parte externa. E isso, se você não se alimentar de Deus, na relação da alma com o ser divino, que é Deus, né? Que a alma, ela pode ser classificada em duas partes, né? O divino e o terreno. Ela tanto ajuda a nós nos alimentar das coisas espirituais e também fazer a gente ter desejos, pensamentos, essas coisas, para a gente poder continuar a nossa caminhada. Então, a alma, ela é importante, e sem a alma não tem vida, né? É verdade. Sem a alma não há vida, né? Não há vida. Porque o Agostinho está falando do processo da nossa regeneração. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, habita no homem uma série de espíritos imundos, né? A sua alma está suja, digamos assim, do pecado. E aí vem o Espírito Santo, faz a lavagem, expulsa aqueles demônios, transforma, e o homem passa a ser uma nova criatura, né? Com novas ações, porque a alma é responsável pelo nosso sentimento, pelas nossas ações, então com outras ações diferentes. Eu uma vez trabalhei numa congregação e um rapaz se desviou. E a avó desse rapaz era bem católica praticante, né? E um dia eu passando na rua, ela me abordou e disse: rapaz, vem aqui falar contigo. Depois, não, meu filho foi para a seita de vocês, que chamam, seita, né? Os católicos romanos, apostólicos. E aí meu neto, daí ele saiu, agora tá pior do que era antes.
Eu expliquei para ela, é natural, é para o processo bíblico, que a Bíblia diz, seu neto aceitou a Jesus, e o Espírito Santo passou a morar nele, limpou a alma dele, purificou ele, expulsou o demônio. Agora ele se desviou, então o Espírito Santo saiu dele. E aqueles espíritos imundos que estavam nele voltaram trazendo mais 7. Então é natural que o estágio dele hoje é pior do que o de outra hora, né? Então por isso que é importante, meu irmão, você manter o seu corpo limpo, sem mancha, não é? Bem conservado, porque ele é o templo da alma e do Espírito. Léo Malombo do Espírito Santo, traz uma música aqui dentro do nosso programa e eu volto continuando conversando com meu amigo Agostinho e minha amiga Ângela aqui dentro da nossa programação desta manhã de segunda-feira, de terça, rapaz. Ok, voltamos com mais um bloco do nosso programa e queremos abraçar os irmãos que são nossa sintonia, né? Abraçar aqui irmão Araújo Costa, tá? Estou ligadinho aqui no programa. Então um abraço, irmão Araújo Costa, que Deus te abençoe. Eu tenho também a irmã Graça, como sempre, ouvinte número 1 do nosso programa, também dizendo, estou ligada no nosso programa, tá? Também tem o meu amigo Costa Filho, Costa Filho, ele que é coordenador da EBD ali na EFATAR, também a gente está ligado no programa. Muito obrigado, meus irmãos, por suas audiências, tá? Continue conosco, mande aí o seu alô, mande a sua participação aqui dentro do nosso programa, tá certo? E hoje aqui o nosso convidado de hoje aqui é o irmão Agostinho, sua esposa, a irmã Ângela, que estamos falando sobre o tema da lição do próximo domingo. Falando sobre alma, tá certo? Esse agente importante que move o ser humano, né, Agostinho? E que isso diz aquela expressão, para tal não tem alma. Não tem alma. O que quer dizer isso? A gente ouve muito. Ouve muito? Não tem alma. Então quer dizer que ele é um miserável. Não é isso? Que ele não tem sentimento, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem amor, porque tudo isso são elementos que a alma produz no ser humano, né? Mas vem quando se encontra por aí um desalmado, né? Né, Manjo? Sem alma. Pode escrever nessa, de vez em nessa quando, expressão de vez em quando a gente que encontra... não tem, né, respaldo, né? Porque todos nós temos uma alma. E vamos prestar conta sobre nossas ações e decisões diante do Senhor. Temos responsabilidades. Verdade. Já que nós estamos falando disso, falando da alma, né? O que acontece depois que o cidadão bate a biela, Agostinho, desce a sepultura? O que acontece com a alma? Ela fica onde? Né? Responder aí, Ângela. A alma. Ela responder que ela... Muito bem. A alma, ela é imortal, né? Ela não morre, né? Ela não morre. O nosso corpo físico, ele morre e volta ao pó. Mas a alma, ela vai prestar conta, ela tem responsabilidades. É tanto que, já aqui citado pelo nosso irmão Agostinho, das duas situações, né? De Lázaro e do rico. Lázaro teve, né? Aqui na terra, a sua parcela de sofrimento, dores, mas foi levado ao seio de Abraão. Enquanto o rico, né? Gozou de todas as recompensas, de tudo, né? Aqui na terra, porém, né, foi levado para o Hades, um lugar sem Deus, que já continha ali sofrimentos. E a gente pode perceber, né, que tanto as nossas ações aqui, terrenas, boas, reconhecendo, né, a obra redentora de Jesus Cristo, nós vamos para o paraíso. Porém, aquele que não reconhece, infelizmente, ele vai, né, para o Hades, que já tem sofrimento ali ardente. É tanto que ele diz, pede para que Lázaro pingue um pouquinho, né? De água, né? De água. Já havia sofrimento naquele ambiente. Então, a gente tem que cuidar das nossas decisões, emoções, sentimentos, entregando para que o Senhor, né, cuide deles, porque Ele é que nos dá essa motivação, estimulação para servirmos de todo o coração. É dom de Deus, é dádiva dele. E a gente tem que prosseguir, mesmo diante de muitas circunstâncias difíceis, a gente tem que prosseguir com Cristo, porque com Cristo é bem melhor. É verdade. Agostinho, quer falar? Então, pegando aí um gancho aí da Ângela, incrementando aqui, ela falando que a alma é imortal, e tem um texto, e eu aprendi na escola bíblica dominical. Por isso que a escola bíblica dominical,
Uma certa vez, em algum lugar, eu ouvi um pregador falando que a alma morre. Então eu lembrei desse texto. Eu vou ler o texto aqui para os ouvintes ficar a paz do texto. Em Apocalipse 6, no versículo 9, quando João ele está naquela missão, ele começa a ter aquela visão dos selos abertos, e diz que quando ele abriu o quinto selo, diz assim: e ao abrir o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que sustentaram. Então, a alma não morre. Ele disse que ele viu, quando abriu o quinto selo, as almas daquelas pessoas que morreram ali na tribulação, por causa do testemunho da palavra de Deus, que não negaram a Deus. Então, a alma, ela é imortal. Ela é imortal, né? Então, quem for para o céu vai ter a certeza de que está no céu, porque a alma não morre. E quem foi para o inferno também terá certeza de estar no inferno, né? Essa doutrina que o irmão Agostinho acabou de citar aqui, talvez esse professor, não sei se foi um professor, né, ou um pregador, né? Que um professor não dá para ensinar. Se ele for da corrente pentecostal, não dá para ensinar isso aí não, né? Nós pentecostais não cremos dessa forma, né? Isso é a doutrina dos... o nome daqui, rapaz, faltou aqui, que crê na mortalidade da alma, né, dos não vai sair aqui a palavra da doutrina, né, que eles creem que a alma morre, né, que não tem sofrimento eterno, não tem castigo eterno, né. Morreu, acabou. Acabou-se tudo, né, até uma igreja crê nessa doutrina, que os irmãos adventistas, eles creem na mortalidade da alma, porque eles dizem o seguinte, que Deus, por ser um ser tão bom, não vai criar algo para sofrer eternamente, porque Deus é amor. Mas Deus não quer que o homem sofra, é para isso que ele enviou a Cristo, para salvar, para resgatar, né, a alma do ser humano, né? Então eles creem nessa doutrina da mortalidade da alma. Eles creem que é um aniquilista. Rapaz, não vai dar disso não. Não vou lembrar aqui o nome da doutrina, né? Que eles pregam essa questão, que a alma ela tem fim, né? Que com a morte acaba-se tudo, né? Além do materialista, os materialistas também creem dessa forma, né? Mas nós não cremos assim, né? Nós cremos que a alma ela vai existir eternamente, com Deus ou sem Deus, né? Por isso que é importante, por isso que a igreja se prepara para pregar o evangelho, sai nas ruas, preocupado com essa situação do homem, né? É isso, Agostinho? E Deus, pastor, ele deu o direito de escolha para a pessoa que escolhe se ele vai estar na eternidade com Deus ou sem Deus. Quando diz que para não temer o homem que mata a alma, exato, mas temer a Deus, a Bíblia diz que ele faz perecer tanto o corpo como a alma. Então a alma não morre. A alma, ela está com Deus ou ela está sem Deus. Só tem essas duas escolhas. Só tem essas duas escolhas. Não tem coluna do meio, não. Como não tem coluna do meio, não. Não tem esse meio termo. Eu vou passar num estado aí, vou ficar um tempo e a alma vai se purificando, se purgando. Não existe isso, não. Exatamente, que é a doutrina do purgatório, do catolicismo, né? Que é passar um período de purificação, depois vai para o céu. Não existe isso não, meu irmão. É céu ou inferno. Não tem essa não. Leomar, meu santo, traz mais uma música aqui dentro do nosso programa e eu volto já conversando com meu amigo Agostinho e minha amiga Ângela. Ok, meu irmão, estamos de volta com o nosso programa EBD no Rádio, nessa terça-feira, nesse momento alegre, descontraído, conversando com meu amigo Agostinho, com a minha amiga Ângela, e a doutrina que nós agora há pouco não conseguimos pronunciar, irmã Ângela, como é o nome da doutrina aí que nós... Aniquilacionismo. Isso, que faz o que ela crê que... Ela sustenta que a alma e o corpo são extintos na morte. Isso, e não acontece isso, né? De maneira nenhuma. Muito bem, meus irmãos, a nossa alma, ela pode ser afetada por nossas experiências terrenas? Sim. Se sim, por quê, Agostinho? Sim. Agora sim, o porquê eu vou deixar para ela responder. Antes sabe algumas coisinhas, o básico, né? Diz que você sabe, para o ouvinte ouvir. Sabe, ela é afetada de acordo com as nossas escolhas. Se escolhermos bem, né, ela vai ter um sucesso, vai ser bem-sucedida, vai estar feliz, alegre diante de Deus.
E se escolhermos mal, tem as consequências. A alma, ela se envolve muito com a emoção e a razão e a vontade, como já foi dito, né? E a gente está em um ambiente hostil, adverso, sem conexão com Deus. E o que acontece com isso? A gente pode se distrair, pensando muito nas necessidades, pensando em ter sucesso. Nós podemos ser atraídos também, né? Por prazeres carnais, ser seduzidos por isso. Então, isso pode chegar a nos afetar, nosso relacionamento com Deus. E a gente começar a desprezar a palavra e a oração. Como está demonstrado, né, na própria Bíblia, a crise espiritual que o salmista estava passando no Salmo 42, versículo, né? Por que te abates, minha alma? Espera em Deus a salvação. Então, nós podemos ser afetados, mas aquele que persistir, aquele que perseverar, aquele que se entregar. Eu estava falando que a gente deve ficar muito preocupado, nós cristãos, quando a gente já deixa o básico. Que o básico que é a oração. É o momento de termos o contato com Deus, de conversar, de falar sobre todas as questões. E o contato também com a palavra do Senhor, quando a gente não tira aquele momento para meditarmos. Então, tudo isso vai nos prejudicando, porque o mundo está aí oferecendo muitas coisas para que a gente possa se distrair. E aí, com essa distração, ficarmos tão preocupados com as coisas que perecem e se distanciar das coisas que realmente edificam e nos vai garantir a promessa da vida eterna e o relacionamento com Deus. A gente tem que pensar sempre, né? Que a nossa vida cristã, ela é conquistada por momentos que passamos na presença de Deus, buscando aprender mais, ser acrescentado, ser edificado. E para ser edificado, a gente precisa ter o contato com Deus e com a sua palavra. Muito bem, você ouviu aí a irmã Ângela falando sobre a nosso tema da lição do próximo domingo, tá certo? Que a nossa alma, como já foi bem definido aqui, não é? Ela é responsável pelas nossas emoções ou sentimentos. E irmão Agostinho e irmã Ângela cresce hoje em um número bastante, que até chegam a dizer que é o mal do século, as doenças psicossomáticas, né? Que são da alma. A alma, né? É total que a Bíblia, se tratando da alma, ela diz que o sorriso formoseia o rosto, né? Então a Bíblia traz orientação disso, prevendo para que a gente possa ter uma vida saudável, cuidando da alma, como disse a irmã Ângela, a nossa alma ela é cuidada com oração, leitura de palavra, nos prevenindo de ambientes muitas vezes tóxicos, né? Pesado, carregado, né? E eu poderia até dizer que hoje essa sociedade porque é natural. Na Bíblia, é natural entre aspas, né? Se a gente for olhar a Bíblia Sagrada, vamos ver grandes homens de Deus e mulheres de Deus que passaram por momentos de depressão, passaram por momentos de angústia, mas eles superaram, porque a nossa vida cristã, ela é uma gangorra, né? Uma hora estamos lá em cima, outra hora está lá embaixo. O que não podemos é ficar todo tempo lá embaixo, carregando a alma com esse sentimento. E eu posso dizer que problema, como a gente pode explicar uma criança, um jovem, tem problemas da alma? Que preocupação tem um jovem? Que preocupação tem uma criança? Hoje isso, deixa eu observar, cresce assustadoramente crianças depressivas, né? Não só adultos, é natural hoje que a gente passa por isso, porque nós temos uma carga emocional sobre nós muito grande. O peso da responsabilidade, dos compromissos, do sustentar. Mas uma criança, que preocupação uma criança tem, um jovem tem? Verdade. Pastor, e essa questão da alma, nós que somos cristãos, nós também passamos por essa fase. Sim. Da alma estar batida, triste. Às vezes acontece alguma circunstância e a gente diz, por que você está assim? Eu digo, é dor da alma. Então essa dor da alma, só quem pode curar é Deus. Por quê? Porque foi Ele que fez a alma. Exatamente. Então é Ele que cura. Através de quê? Através da oração,
da leitura da palavra, da pessoa se alimentando de Deus, frequentando os trabalhos. Eu sei que há circunstâncias que você não pode, mas quando você pode, você tem que se alimentar. O pastor Raposo, ele sempre fala assim que há dentro de nós 2 leão, né? Isso. O que você alimentar mais Vai sobressair. vai sobressair. Então, nós temos que alimentar a nossa alma das coisas de Deus, porque é Deus que fez a alma. Exatamente. Nós estamos falando aqui, meu amigo ouvinte está nos ouvindo, talvez esteja passando por um momento como esse. Nós não estamos aqui menosprezando o tratamento médico. Você que precisa de um psicólogo, vá lá, mas consulte-se, tá certo? Mas não se esqueça de voltar, você que é cristão, voltar primeiro de sua fé para Deus, né? Para Deus, que Ele é quem nos ajuda. Porque, irmão, hoje tudo, Agostinho, se você for olhar, irmã Ângela, no mundo que nós vemos hoje, porque eu digo isso, que tenho certeza, sem medo de errar, que isto é um ataque frontal de Satanás. Porque tudo está orquestrado para atacar a nossa alma. A frente de batalha do diabo hoje não é mais matar o crente primeiro no Brasil e no Ocidente. Não é matar o crente de faca, de bala, mas é matar a alma do crente. Tá certo? O que nós temos de pessoas hoje, irmão Agostinho, eu sei que já foi dirigente, sabe disso, de pessoas que não conseguem, que não têm forças, né, de se congregar, que estão ali mortas espiritualmente. O que é isso? É a alma abatida, é a alma doente, é a alma ferida, né? E Deus nos levantou, nós como cristãos, para, de certa forma, também ser curador dessas almas. E eu tenho um exemplo, estou citando aqui, eu tenho um exemplo de congregações que eu cheguei, que as pessoas viviam numa crise de pânico, irmã Ângela, terrível, que a casa toda, câmara, até no quarto, câmara, tudo, uma crise pesada. E aí visitamos ela lá, e quando visitamos, olhando, porque, meu Deus, câmara na rua, câmara dentro de casa. E aí começamos a conversar com ela, tá certo? E convidando para ir para o culto de oração. E ela foi indo. Saindo daquela congregação, a mulher estava totalmente liberta, já tratando os seus negócios, indo para a rua, resolvendo seus problemas. Por quê? Por causa da alma que estava aprisionada por esse sentimento. Verdade. Então a alma, irmã Ângela, é importante a gente conservar ela livre. Eu sei que humanamente falando, eu acho que é impossível a gente ficar livre desse sentimento. Mas há uma receita, né, irmã, para que a gente possa manter essa alma conservada e livre desses sentimentos. A receita seria assim, que a gente entregue, né? Todos os nossos anseios, receios, tudo que a gente já passou de uma certa maneira, frustrações, decepções. Né? Tem gente que se decepciona com o outro e por conta disso nunca mais retorna à casa do Senhor. Nós todos somos falhos. Exatamente. Todos somos falhos. Às vezes nós criamos muitas expectativas e em determinadas situações aquela pessoa vai falhar conosco, né? Mas não é o caso da gente se desviar da casa do Senhor. Não é o caso da gente se frustrar com o Senhor. Mas é o caso de nos aproximarmos, de termos intimidade com Ele e saber perdoar. Saber que nem todos os dias aquela pessoa vai estar disponível para nos atender, ou mesmo que ela vai errar conosco. E aí entra, né, a situação do perdão, da liberação do perdão. Né? O perdão serve para nós porque liberta-nos daquela situação, liberta-nos daquela dor. A gente aprende a lidar com aquela dor. É verdade. E com isso, entregando nas mãos do Senhor, nós temos que andar no exercício da fé. Não abandonar nossas convicções, valores. O que tem se perdido ao longo da nossa jornada cristã são as convicções. Quando a gente perde a convicção, quando a gente perde aquele valor, né, que aprendemos, principalmente na EBD, onde a gente tira nossas dúvidas, onde a gente, né, coloca as situações, como é que a gente deve proceder, como é que nós devemos aplicar a palavra. Eu sempre digo para os meus alunos, né, que Deus avalia tudo. Ele avalia a intenção do porquê você faz, para que você faz. E conforme, né, nossas ações, Deus vai todos os dias transformando, né? Porque a nossa mente ela deve ser transformada, deve ser renovada, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Muito bem, olha, irmãos, é maravilhoso conversarmos. Você viu, o tempo já passou, Agostinho, viu? Não doeu nada, Agostinho, já passou. Até se Já inspirei terminou. agora, pastor. Já terminou. Nós temos 3 minutos para concluir o nosso programa. Tempo seria, quando tivesse mais tempo, para nós conversarmos mais. Tá certo? Nós temos 3 minutos. E nesses 3 minutos eu quero abraçar o irmão Messias e família em São Luís, Maranhão, que está ouvindo a nossa programação. Né? Abraçar o irmão Cláudio, também em São Luís do Maranhão, que está acompanhando a nossa programação. Tá certo? Abraçar também aqui nesse programa o irmão Costa Filho. Perdão, o irmão Costa Filho, tá ouvindo, mas também o irmão Cosmo, ouvindo ali no Parque Santa Clara, tá bom? Meus irmãos, é uma alegria sempre estar aqui nesse programa, ainda mais hoje com 2 pessoas especiais, que é o irmão Agostinho e a irmã Ângela, pessoa que a gente tem um carinho. Glória a Deus. Tem um carinho especial. Só tá devendo lá o Pesque Pague, né? Não esqueci ainda não. Meu, pastor, nós vamos alinhar isso. Vamos alinhar esse negócio, né? As 2 pessoas amáveis, que a gente tem um carinho especial por essa família, tá certo? E eu vou pedir que nós, do Agostinho, encerre o nosso programa fazendo uma oração, abençoando aí os nossos ouvintes que ficaram até agora na nossa companhia. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Gente, novamente relembrando, você que está ouvindo este programa maravilhoso, você que não tem o hábito de participar da Escola Bíblica Dominical, tire um tempinho, invista um tempo. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. É verdade. Aí se você investir esse tempo, com certeza Deus vai abençoar. E às vezes as pessoas não vai, pastor Ribamar. Por exemplo, uma dona de casa, ela diz, rapaz, eu vou para a EBD e as coisas, como é que eu vou fazer em casa? Às vezes tem um marido descrente, às vezes o marido tem a esposa descrente. Então, mas só se você investir o tempo nas coisas de Deus, Deus com certeza Ele vai te abençoar e as coisas vão dar certo em nome de Jesus, porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então vamos orar. Oremos. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e santo, eu quero te agradecer por este momento especial de estar aqui, Senhor. Abençoe as pessoas que estão ouvindo esta programação. Dai da tua graça, abre o entendimento. Meu Deus, aqueles que ainda não são frequentadores da EBD, que o Senhor venha nascer no seu coração, porque tu que sabe, Pai. Aleluia, o que se passa em seu coração. Um desejo de te conhecer, como diz Oséia, conheçais ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Muita gente parada em meia caminhada, mas que o Senhor venha dar força, sustentar, para que eles possam, meu Deus, cumprir, Senhor, aquilo que Tu quer para eles nesta vida. Abençoe o pastor Ribamar, esta programação. Todos aqui, Senhor, que faz, Senhor, aleluia, esta programação. O irmão Leomar, o Isaías, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoe o nosso pastor Raposo, que é o nosso líder maior, aleluia, e todos os demais. Em nome de Jesus, entra nesta casa hoje, Senhor, nesta vida. Aleluia, e venha restaurar, trazer força, ânimo, vigor e coragem para te servir e te adorar em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, abençoe o nosso dia em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, passou um